Meu nome é Ernesto Pereira, eu sou um brasileiro, corintiano, nascido no estado de São Paulo, aluno de escola pública e que gosta muito de aprender. Tá? Se você me perguntar o que um cientista precisa para se tornar um cientista, não precisa ser inteligente. Ele precisa querer aprender. E aprender o quê? O que ele gosta. Então eu tenho amigos que são grandes musicistas, é a habilidade deles. Eu tenho outros amigos que são jogadores de futebol. Eu gosto muito de futebol. Eu também, durante uma fase da minha vida, eu estudei música, estudei 10 anos de piano, dos meus 8 até os 18. E quando eu fiz 18 anos, eu queria ser engenheiro, porque eu já tinha percebido que eu gostava de máquinas. Me interessava muito mais do que pássaros voando ou árvores. E por causa disso eu acabei escolhendo fazer engenharia. Aí quando eu entrei na universidade, dentro da universidade eu tive a oportunidade de aprender, de ouvir dizer que os alunos que fazem faculdade, nas públicas pelo menos, que eles podem também trabalhar nos laboratórios dos professores. E aí eu, aluno de primeiro ano ainda, fui perguntar para um professor se eu podia ser um desses alunos. E eu dei muita sorte que ele me aceitou. Então, mais ou menos um ano depois, eu larguei a engenharia e fui fazer ciências básicas, porque eu aprendi mais um pouco, que eu gostava muito de ciências básicas. E acabei, com o andar dos anos, resolvendo estudar uma área da ciência que chama eletroquímica. E a eletroquímica, quando você fala assim, você trabalha com eletroquímica, você nem tem ideia do que é eletroquímica. Se eu falar que trabalho com bateria de celular, fica mais fácil de você entender o que eu faço? Pois é, se você é como eu, que usa o celular o dia todo, você rapidinho descobre que o celular não dura, não fica ligado o dia todo, que você tem que colocar na tomada para recarregar. Então, uma das coisas que eu trabalho hoje é como que a gente otimiza os materiais, ou do que é feito uma bateria, para que ela dure mais, tanto que você precisa. Eu sou um professor aqui na Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Química, e eu sou um dos professores, um pesquisador, um cientista, que faz parte de um dos centros multidisciplinares que a FAPESP criou. O nosso caso é o Centro Multidisciplinar no desenvolvimento de materiais funcionais. Bom, o que eu faço? Eu me dedico a estudar materiais que vão ser utilizados em dispositivos eletroquímicos de conversão de energia fotovoltaica, energia do sol e energia elétrica, ou energia química, energia elétrica. Então eu trabalho com células fotovoltaicas, trabalho com células a combustível e trabalho com baterias. Bom, além disso, a natureza ela tem algumas coisas que é muito interessante. Uma delas é o seguinte, de todo o minério de ferro que a gente, nas usinas siderúrgicas, a cada ano transforma em aço, a natureza pede de volta 33% a cada ano. O que é isso? É a ferrugem. Então o aço se degrada em ferrugem, se transforma em óxido de ferro, que a gente comumente chama de ferrugem, a uma taxa de 1 para cada 3 produzido. O prejuízo que isso dá a cada ano é da ordem de 1,5 trilhões de dólares a 3 trilhões de dólares. Isso dá de 2 a 4% do PIB do mundo. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, é toda a economia do Brasil. Tudo que o Brasil produz num ano, na verdade mais do que o Brasil produz num ano, um pouquinho mais, é perdido pela corrosão. Então a outra coisa que eu faço é estudar este fenômeno, o da corrosão, para que a gente consiga economizar. Porque já existem estatísticas sobre isso, já tem gente que estudou esses números e já perceberam que se a gente fizer um trabalho bem feito, a gente consegue poupar metade dessa perda. Então eu trabalho para entender melhor o fenômeno, para que a gente poupe, previna a corrosão. Aqui tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, eu sou um grande mentiroso.
Eu disse que eu trabalho com célula fotovoltaica, com célula combustível, com baterias e com corrosão. A bem da verdade, eu gosto de estudar os fenômenos. Então eu trabalho com materiais que podem ser usados em células fotovoltaicas, mas eu nunca construí uma. Tem outros colegas, amigos meus, que eles constroem as células e alguns deles a gente tem a oportunidade de trabalhar junto e eles usam os materiais que eu desenvolvi para construir os dispositivos eletroquímicos que eles fazem para testar a eficiência, para testar a durabilidade e para ver se o preço é adequado, né? Eu me dedico de verdade a estudar o fenômeno básico que acontece durante o funcionamento da célula fotovoltaica, da bateria, da célula combustível e da corrosão. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante que se diga é que eu, enquanto cientista, não trabalho sozinho. Então, eu sempre trabalho em colaboração com outros cientistas, porque o que acontece? A quantidade de conhecimento que já existe é tão grande que hoje em dia não existe mais a figura do cientista solitário no seu laboratório. Eu tenho muitos colaboradores cientistas, amigos meus, com quem eu trabalho, que sabem outras coisas que eu não sei, a gente chama isso de conhecimento complementar, e que nós nos ajudamos mutuamente. Se ele conhece uma técnica que eu não conheço, a gente pode usar a técnica que ele conhece bem para, por exemplo, estudar um material que eu quero. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, é muito comum quando a gente estuda o comportamento de um material, nesse estudo do funcionamento, a gente estuda conforme o tempo passa. A gente chama isso de em função do tempo. As técnicas que eu uso, muitas delas são a medida da corrente, por exemplo, corrente elétrica, em função do tempo. E o que eu percebi? Que muitas vezes a corrente elétrica, ela também leva a mudanças na superfície do material. Então, quando eu olho o material, a olho nu mesmo, eu consigo ver alguma coisa acontecendo. Que coisa? Uma mudança de cor, a existência de um brilho, uma mudança de cor e a existência de um brilho visualmente. E aí o que eu resolvi? Eu resolvi filmar as reações. Quando eu comecei a filmar as reações, agora eu tenho a corrente em função do tempo e eu tenho também as imagens da transformação, de como o material vai mudando em função do tempo. Ora, antes a gente chama disso de uma dimensão de análise. E agora eu tenho essa dimensão e junto eu tenho a outra dimensão que são as fotografias que eu tiro uma em função da outra. Eu tenho 3 dimensões de análise, tenho muito mais informação. O que aconteceu? Eu não tenho conhecimento suficiente para tratar bem essas novas dimensões. Eu tenho um amigo meu aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos que tem só esse conhecimento. Eu sempre brinco com ele, porque eu levo para ele o aço corroído, por exemplo, ele fala assim, olha, isso aqui é uma textura do tipo tal. Aí eu levo para ele uma fotografia de uma criança, ele fala, essa aqui é uma textura de outro tipo. Porque ele transforma todas as imagens em elementos matemáticos. E ele tem esse conhecimento de tratar as texturas. E no tratamento, eu com meu conhecimento físico sobre o funcionamento do material, ressalta informação que eu não sabia extrair. Ele me mostrou como extrai e juntos interpretamos e fazemos com isso um trabalho muito melhor.